9, que diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. E diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar te darei paz. E é justamente sobre uma mudança que eu ia fazer de casa, e a conta ia ser um pouco alta, e eu estava aflito com isso, e aí Deus me deu essa palavra. E aí eu fui meditar no texto, e muito se fala sobre Ageu 2:9, a glória da segunda casa, mas pouco se explica e se faz entender verdadeiramente o texto. Eu queria trazer o capítulo 1 de Ageu, que é um dos profetas menores, que diz: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dará para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa. Me agradarei e serei glorificado. Amém? Pode sentar, igreja. Amém. O texto é muito claro em dizer, Ageu começa dizendo no versículo 1, que ele levanta Ageu para falar com o povo. E para falar com um desses povos era sacerdote. E aí eu fui buscar a diferença entre profeta e sacerdote. A Bíblia diz que sacerdote leva as pessoas para Deus e profeta leva Deus às pessoas. E por que Deus escolheu Ageu? Porque aquele povo, Ageu foi o primeiro profeta a se manifestar, a falar depois que Jerusalém foi cativa. E durante esse tempo de cativo, Deus usou Ageu para se levantar para falar, porque o povo em seguida disso estava edificando um templo. E durante 14 anos esse templo foi parado de ser edificado. Por isso que o povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa. Na verdade havia-se o tempo, só que por conta de traves, situações de disputa política de sacerdotes, falta de recursos e diversos outros fatores, o povo se desanimou. E o povo deixou de temer e atender ao Senhor, consequentemente deixou de ouvir. Então quando o povo deixa de ouvir, Deus tem que levantar pessoas para trazer a palavra. E ali ele questiona o povo: por que tem vocês aplainado as casas e habitar dentro de ruínas? Ou seja, muitas das vezes nós deixamos por dificuldades as coisas de Deus, de edificar o templo, a palavra e o evangelho, e nos preocupamos em coisas para nós, em coisas para se edificar, para se engrandecer ou para desfrutar daquilo. Aplainetar na Bíblia diz forrar. É como se a gente estivesse pintando uma casa por fora e por dentro a estrutura estivesse balançando, comprometida. E a nossa estrutura é o evangelho. E Deus diz para o seu povo que o povo está se preocupando em edificar a casa errada. E o certo era edificar o templo do Senhor. Em seguida do texto ele dá uma orientação. Porque toda vez que estamos num caminho que não é o de Deus, para ele nos direcionar, ele dá o caminho, que é a direção, uma garantia e o resultado. A direção é ir ao monte e edificar um templo. E agradai e serei glorificado. Toda vez que a gente glorifica o Senhor, o resto acontece na nossa vida. Porque o texto vai dizer: a que ponto vale mais a sua casa do que a minha? Quando foi que Deus deixou de ser mais importante do que a nossa casa? Verdade. E ele deixa muito claro, porque a partir do momento que a gente glorificar o Senhor, a glória e o gozo de Deus é tão grande que ele não se contém em nos abençoar. Aleluia. Então as coisas só vão acontecer porque o texto diz que o povo está patinando. Ele não sai do lugar, se alimenta, mas não se sacia, bebe, mas continua com sede, se veste, mas não se aquece. Por quê? Porque eles começaram a se preocupar em se edificar o seu lar, o seu templo, o seu eu. Enquanto isso acontecer, Deus não vai bradar do céu, como diz o texto, vai reter o orvalho, vai secar a terra. Por quê? Porque o que rega a terra é Jesus. Então a partir do momento que a gente se dedicar em edificar o templo, o resto é curado e tratado. E no segundo, no capítulo 2, é que vem a tradução de Ageu 2:9. Porque quando o povo começa a atender ao Senhor e temer a Ele, ele começa a fazer. E ele começa a dizer: eu sou contigo, eu sou convosco. Essa é a garantia do Senhor. Enquanto Ele for convosco, a gente consegue edificar o templo e seguir adiante colhendo frutos disso. Porque no segundo, ele começa a dizer para a gente ter força e se preparar. Ele é a nossa capacidade, amém?
Amém. E a Bíblia vai dizer que ele despertou os espíritos dele. E eu fui buscar esse despertar, porque a gente da carne, a gente é pecaminoso. A gente, por nós mesmos, a gente não vai edificar a igreja, a gente não vai edificar templo, a gente não vai se dedicar ao evangelho. Só que Deus colocou em nós um espírito, que ele diz no versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saídes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não tem mais. Então ele pede para a gente se lembrar da aliança que ele fez. Uma vez que ele fez a aliança, ele não quebra da parte dele. Então quando ele colocou o espírito, esse espírito é despertado, porque é pelo espírito que a gente é guiado, e é através do espírito é que vem a vontade do povo de edificar o templo. E aí Deus confirma a vitória, dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então toda a riqueza, tudo que a gente buscar está nele. Enquanto a gente entender que é nele que a gente encontra, a gente vai colher. Quando a gente tentar fazer por fora, vai só patinar. E aí ele confirma dizendo: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A última casa, tem Bíblias que diz a segunda, porque a primeira é a terra e a segunda é o paraíso. Na minha está a última. E aqui fala de algo espiritual, celestial. A casa que ele se refere é a do céu. Então quando nós edificarmos o templo na terra, nós garantiremos a nossa morada no céu. E trazendo também para a parte terrena, Deus tem uma segunda casa, uma glória de uma nova casa, um novo tempo de paz, amém? Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.